Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é casamento e sexualidade. Hebreus 13:4 diz: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Iá julgará os imorais e adúlteros. O casamento está incorporado em uma aliança conjugal que vem com obrigações. Quando faço uma aliança matrimonial, anuncio ao mundo visível e invisível que decidi compartilhar a minha vida com alguém. A ideia de vínculo matrimonial tem uma dimensão mais ampla do que a de união sexual, e significa que quero compartilhar minha vida com você até que a morte nos separe. Então, o que significa o termo honra? Em grego, é a palavra tímios e significa que aquilo que é muito valioso e precioso é tido como honra, é respeitado e é particularmente valioso. Numa relação sexual, a ênfase está naquilo que me satisfaz. Posso usar a outra pessoa para me satisfazer, mas em uma aliança é diferente. Numa aliança, expresso que estou pronto para me doar e me sacrificar para que o outro possa ser feliz. Uma aliança matrimonial trata-se de valorizar a outra pessoa. A palavra grega para casamento é gamos e inclui os seguintes significados: casamento, festa de casamento ou cerimônia de casamento. O significado dessas palavras para casamento não diz nada sobre sexualidade, mas sim que celebro, valorizo e honro o casamento. O casamento é uma celebração na qual celebro o fim da solidão. A palavra grega para imaculado é amiantos e significa não contaminado pelo sexo. Isso também significa que você fez uma aliança com a outra pessoa porque a valoriza, independentemente da sexualidade. Se a outra pessoa não consegue viver a sua sexualidade devido a uma doença, estou pronta para me doar por isso. Elohim diz que antes do prazer sexual vem a aliança. Antes vem o sacrifício do espírito, a entrega de si ao outro no espírito. A sexualidade após o casamento faz com que a sexualidade seja pura e legal. Sua força é diminuída pela sexualidade impura. Quando faço uma aliança celebrando um casamento, primeiro faço uma promessa verbal de casamento que me liga a outra pessoa. Há pessoas que estão presas em muitas áreas de suas vidas e não conseguem avançar porque se comprometeram verbalmente com outra pessoa. Se você prometeu o casamento a alguém e a outra pessoa aceitou essas palavras e você não cumpriu essa palavra, isso será como uma reclamação contra você. Você plantou uma semente contra si mesmo. Essas palavras ligam você a outra pessoa. Então, cuidado com o que você diz. Até mesmo as palavras que você disse no passado podem deixá-lo preso no presente. Existe o exemplo de um homem que se casou e queria filhos, mas não teve nenhum. Ele deu ofertas ao seu rabino e pediu-lhe que orasse por esse propósito em seu casamento. O rabino o abençoou, mas não rezou por esse desejo de ter filhos. Quando o homem lhe perguntou sobre isso, o rabino orou e recebeu uma palavra de conhecimento. Ele disse ao homem que ele havia se comprometido com uma jovem em sua juventude no passado e não havia cumprido essa promessa e que deveria ir e consertar o problema. Ele não teve filhos no casamento porque foi sua palavra que o uniu. Este homem então procurou esta mulher e pediu-lhe perdão. O primeiro ato de um casamento é a promessa verbal. Eu explico o que a outra pessoa significa para mim e o que estou disposto a fazer por ela. E tudo isso acontece antes da união sexual comum. O segundo ato visível no físico são os anéis, que indicam o desejo de ambos de compartilhar a vida. Os anéis são o símbolo visível.
Tal como aconteceu com Abraão na circuncisão na carne, foi o sinal visível da aliança com Elohim. E qual é o terceiro ato? É aqui que ocorre a união sexual, que é o sinal da aliança de sangue. A vagina também tem o formato de um anel, que é parcialmente fechado pelo ímen e assim cobre a entrada vaginal, que então rasga e sangra facilmente durante a primeira relação sexual. Toda união sexual tem caráter de aliança, e o sexo é o ritual para isso. Mas o leito conjugal é imaculado. Isso significa que primeiro tenho que firmar a aliança e celebrar a festa de casamento. Portanto, o banquete de casamento faz parte da aliança. Se eu não me comportar dessa maneira, estou quebrando o princípio divino da aliança do casamento. Quando permaneço em seu princípio divino, experimento uma vida sexual que é uma bênção e cura para ambos. Por que Elohim julga os sexualmente imorais e os adúlteros? Ainda em referência ao versículo de Hebreus 13:4. A palavra grega para obsceno é pornos, e o significado da pornografia é um homem que prostitui seu corpo por prazer em troca de pagamento, um prostituto, um homem ou uma mulher, alguém que se entrega a relações sexuais ilegais, uma prostituta. A palavra inglesa fornication para sexo extraconjugal contém heat, warm, e a portuguesa fornicador contém forno, que é quente, e carne. A carne de cador, ou seja, carne quente. E diz que a julgará a carne quente na impureza. Em contrapartida, a vida sexual dentro da ordem divina é uma adoração ao Criador, e Elohim recebe esta adoração, mas se for impuro, Iá não tem parte nisso. Então, os espíritos dos ídolos o recebem. Todas as obras de sexualidade impura são oferecidas aos espíritos de impureza. E é por isso que a sexualidade fora da ordem divina não leva você ao casamento. Quando uma união sexual ocorre fora da ordem divina, ela não conta com a proteção do sumo sacerdote divino. Então as exigências do comando dos espíritos imundos serão cumpridas. Então o homem dá a sua vida, a sua semente, como sacrifício no altar dos deuses impuros. Adúltero em grego é moichos, que significa aquele que é infiel a Elohim, aquele que é ímpio. Através do seu comportamento, ele muda a matriz original de Elohim para o casamento. A sexualidade vivida fora da ordem divina da criação altera a matriz dada por Elohim. É uma corrupção, um abuso de posição de confiança. Toda relação sexual fora da ordem divina da criação alimenta os demônios da impureza. Damos-lhes a nossa força e assim construímos um altar impuro em nossas vidas. O comportamento impuro alimenta a impureza. Quem é puro busca a pureza. Quem é justo busca a justiça. Devemos nos arrepender disso. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem os reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Iá. Provérbios 28:13. Ou em outra tradução, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Prosperar e sucesso aqui também significa questões financeiras. Para romper os laços com esses demônios, devemos confessar esses pecados. Quando trago à luz esses pecados, a luz os penetra. A sexualidade fora do casamento não cria um casamento, apenas une pessoas. Que formas de amor existem? O amor tem muitas formas. Em grego, existem 3 expressões diferentes para o que chamamos de amor. Existe filia, o amor aos amigos, que inclui lealdade e confiabilidade, e encontramos exemplos bíblicos na história de Ruth, que seguiu Noemi, também na vida de Jonatas e Davi. E existe eros, o desejo apaixonado e a concessão de amor entre homem e mulher. A ternura e o sentimento amoroso um pelo outro fazem parte disso.
O Cântico dos Cânticos do Antigo Testamento canta sobre esse amor. Neste amor, duas almas se encontram e crescem juntas. E existe o ágape, o amor a Elohim e ao próximo. O cuidado e a compaixão fazem parte disso, tanto quanto a devoção aos outros que está preparado para fazer sacrifícios. Paulo escreve sobre o amor ágape no capítulo 13 de 1 Coríntios. Sua cama é um altar poderoso em sua casa, um dos mais fortes que existem. É um altar vivo. Por quê? Porque a vida ali se apresenta na forma de esperma. Também não é aceitável que uma das duas pessoas no casamento evitem passar semanas e meses longe deste altar. E é um altar de bênção e proteção. E a prosperidade de um casal está diretamente ligada à sua cama e está relacionada ao homem que dá prazer e satisfação à sua esposa. Existem diferentes níveis de bênçãos sobre um casamento. 1. A bênção de Elohim sobre um casamento. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:24. 2. A bênção da família. Abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você, nossa irmã, se torne mãe de muitos milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Gênesis 24:60. E 3. A bênção sacerdotal e a bênção civil. Sejam todos ricamente abençoados.